Sopra, Gabriel. Estamos comendo uma feijoada boa aqui. Estamos esperando você comer uma leitor. Um abraço. Tem que ir lá na roça, Gabriel. Beijo, saudade. Beijo. Eu não sei o que vou falar, não. Parabéns, muita felicidade, muita vida, tudo de bom que você merece. Olha a mente. Pelo tanto que essa mulher gosta. Ei, Gabi! Saudade de você, primo. Beijo, tudo de bom, parabéns, felicidade. Estamos aqui comemorando seu aniversário. Eu gostaria, sinceramente, de fazer aquela leitoa pra você. 30 anos, vamos brincar, tá? Aqui, ó, tudo de bom, nós estamos brincando com você, ó. Muita saúde.